Fala, meu povo, como é que está você? Bem, espero que você esteja muito bem. Estamos aqui direto do centro de distribuição da Perfect. Eu sei que vocês já estão acostumados com o Paulo aqui gravar conteúdo técnico para vocês. Só que aí o que é que aconteceu hoje? Eu estava aqui visitando o centro de distribuição, Paulo. Disse, poxa, a gente poderia unir. A gente tem um dono de autopeça, que sou eu, sou dono de autopeça lá em Maceió, Alagoas. Vendo, comercializo muito os produtos Perfect, né? E esse é um dos motivos de estar aqui conhecendo o centro de distribuição. Eu disse, cara, dava pra gente fazer um conteúdo legal. Um dono de autopeça aí, né? Um vendedor de peças, eu até hoje sou vendedor, na verdade vendedor a gente sempre é, sempre será um vendedor. E aí juntar com o mecânico, né? Porque além do Paulo trazer esse conteúdo técnico, o Paulo é o cara que tem oficina mecânica. Exatamente. Né? E aí como mecânico vive os seus desafios aí, aqueles chão de oficina. Então, cara, eu acredito que se você é dentro do segmento automotivo, tanto vendedor, estoquista, dono de autopeça, ou se você é um reparador mecânico, um auxiliador de mecânico, fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai trazer muito conteúdo legal aí pra você. Paulo, você é um cara que tem 50 apresentações aqui no canal da Perfect e a gente já vai direto na lata aí, né? Qual hoje, né, nessa evolução aí de tecnologia, de informação, né, de clientes com várias informações, vários meios de informação, qual é o maior desafio que você, né, como mecânico, lá na sua oficina, né, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Itaquaquecetuba, em São Paulo. Cidade vizinha aqui de Mogi das Cruzes. Cidade vizinha aqui. Qual é o maior desafio que você vive lá na sua oficina? Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje? Então, a maior dificuldade que eu enfrento hoje vamos falar assim, a velocidade, igual você falou, a velocidade da informação. Então, nós temos um mecânico youtuber, onde eu tô, né, na internet, então as pessoas já chegam com o veículo, tá com um problema, só que ela fala pra você, ó, já sei o que é, eu vi na internet. Então esse desafio eu gosto, eu até brinco, falar, esse vídeo você viu no meu canal? Se for no meu canal vai ficar legal. Tranquilo. É tranquilo. Então assim, a velocidade de entregar, as pessoas hoje estão muito imediatistas, elas não fazem, não sei todos, né? Revisões preventivas para não correr para corretiva. Então nisso ela chega ali, quebrou meu carro, puxa vida, eu não posso arrumar meu carro, eu não posso ficar sem o carro. Vem aquele desespero na hora do orçamento. Então assim, se eu falar qual a maior dificuldade hoje é lidar com a velocidade que o cliente quer que entregue o veículo para ele. E ele até brinca, fala assim, eu vou deixar o veículo aqui para uma, mas não posso ficar sem o carro. Aí fala, é difícil, né? Como é que eu conserto o carro para o cliente? Então assim, a velocidade da entrega acho que é o mais difícil aí na atualidade, assim, nos dias atuais. Fica bem complexo, não tem como você corrigir um problema de anos no seu carro. Poxa, o cara passa, Paulo, 2 anos sem dar manutenção no carro e quer que você passe 2 horas para entregar. Exatamente. Ali o material, fica quase impossível. Né? E quais são os tipos de serviço que você presta na sua oficina assim, que hoje tem lidado mais complexidade? Desafio, né? Você for um mecânico aí, qual tipo de serviço assim que você hoje, cara, né, quando chega isso aqui, a gente precisa de um cuidado a mais para dar um diagnóstico preciso. Vou citar um número, que é o cliente chega com o motor falhando, luz de injeção acesa. Então, é um desafio, porque ele já passou em 3. Pode ser muita coisa. Pode ser muito, exatamente, pode ser muita coisa. Então, a gente tem que entrar com a técnica, anos de aprendizado. Não é isso, é o feeling. Tem que ter o feeling. Se não tiver o feeling, tem o cheirinho do mecânico ali. Exatamente. E geralmente eles vão falar, se passar o scanner apaga a luz. Né? Mas não é isso. O scanner, ele seria assim, um diagnóstico que não conserta o veículo. Então aí é onde entra o profissional. Então o desafio é veículos que chegam falhando. E o cliente, volta a falar, ele quer que resolva rápido, que ele fica com medo que está falhando, mas e se for no motor? E se for no cabeçote? E se for uma falha de cilindro? E às vezes é simplesmente um bico injetor, aquele fiozinho, se rompeu do baixo ali daquela capa, né, do onde tem a proteção ali do mangote. Então assim, o desafio
É isso aí, esse é um desafio. Verdade, hoje em dia, né, a galera é muito imediatista, a galera acha que sabe de alguma coisa. Existem vários canais, né, a Perfect inclusive presta um serviço ao consumidor e ao reparador com vídeos técnicos aqui, né, toda semana a galera tá inovando, investindo em trazer conteúdo legal pra galera aí do outro lado, mas também tem muito canal aí de pessoas, né, que querem pegar o que acontece uma vez e trazer como regra. Todo caso, cada luz de injeção, cada veículo pode mostrar alguma coisa. Exatamente. No que você está tocando esse assunto, então tem casos e casos. Então assim, é um desafio para a gente, mecânico, dono de oficina e também youtuber, rede social que a gente trabalha, que hoje é isso. Tem pessoas, dono de veículos, que fazem vídeos e postam no YouTube, isso eu vejo, né, eu acompanho, onde ele mesmo encontrou o problema. Então ele grava aquele vídeo tem um hype, e nós, mecânicos, se deparamos com isso, é pesado, porque nós temos que tomar fazer um diagnóstico correto, assertivo, para não acontecer seguir os processos. Né? Porque você imagina o cliente, ele faz aquele vídeo, entrega, fala aqui, é o mecânico e eu resolvo. Assim, é um desafio. Não tem, é verdade. Cara, e a gente já entrou em um assunto falando de diagnóstico, isso, que é muito polêmico, né? Exato. Diagnóstico. Paulo, você cobra diagnóstico hoje? Você acha que o mecânico deve cobrar? Como é que funciona? Porque nem todo cliente está disposto a pagar, nem todo cliente se sente à vontade a pagar, acha que não precisa. E aí, como é que é lá na tua oficina? Você cobra diagnóstico? E se sim, como é que funciona? Então, como funciona? Em primeiro lugar, passar o scanner e apagar a luz. Isso não existe. Isso não é diagnóstico. Isso não existe, não é diagnóstico. E nós costumamos usar o seguinte: você vai lá, pega o scanner, já pluga no carro do cliente ali. Isso não é interessante fazer. Por quê? Porque ele vai achar que você vai apagar a luz dele e acabou. Igual ele já veio de 3 oficinas. Então, como funciona? Na minha oficina, é um diagnóstico. O diagnóstico vai demandar, digamos, 1 hora de diagnóstico. É cobrado. Aí sim, após o diagnóstico, vai virar um orçamento que nós vamos encontrar o problema. A grande sacada é encontrar o problema para não sair trocando peças. E aí entra já não. Isso. Olha só, eu acredito que oficina mecânica me parece também um pouco com a área da saúde. Primeiro você vai no clínico geral, paga a consulta de maneira antecipadamente. E aí o clínico geral identifica ali o seu diagnóstico e, cara, você agora vai para um especialista em coração, você vai para um especialista em pulmão, né? Imagina aí a sua oficina mecânica, você vai na oficina mecânica, o primeiro contato com o mecânico, ele vai dizer o que é. E para dizer o que é, você gasta tempo, né? Isso, Paulo? Exatamente. Você gasta tempo. Exatamente. E aí sim, aí o mecânico chega lá como um doutor, como um profissional da área, vai dizer, olha só, você precisa de um especialista em suspensão. O barulho é freio, o barulho é injeção, enfim. Né? Eu acredito que essa é uma das linhas aí que a gente pode ser aqui para informar para os consumidores que sim, o diagnóstico precisa ser cobrado. Porque você, igual você falou, demanda tempo. A frase tempo é dinheiro, então precisa ser cobrado. E depois, aí sim, um diagnóstico assertivo, eu costumo falar assim, diagnóstico assertivo. Porque o cliente já veio, ele já entregou para mim que ele já passou em 3 e só pagaram aquela luzinha da injeção. E não explicaram para ele o porquê da luz da injeção estar acesa. Então na minha oficina, diagnóstico com scanner e explico tudinho para o cliente. E aí, isso é um diagnóstico cobrado. Ele tem um relatório, ele sabe que a partir dali agora ele descobriu o problema. E aí nós vamos partir agora para manutenção. E aí a gente entra na manutenção, né? E manutenção precisa de peças automotivas. Paulo, a gente está vivendo no era de várias atualizações. Cada dia lança-se uma nova marca no mercado. Isso. Como é que fica para o mecânico acompanhar, para saber? Porque assim, tem marcas novas que são muito boas, tem marcas antigas que estão dando muito defeito, enfim. Esse é um assunto um pouco que complexo de se tratar, né? Mas como é que fica, o que é que você preza hoje aí na hora da peça? O que é que a peça tem que ter? O que é que você identifica como bom, como, cara, não prefiro não usar essa aqui? Como é que funciona lá na sua oficina mecânica? Então, falando peças, existe aquela política. O cliente traz as peças, ele compra ou um orçamento completo com peças. Eu gosto de fazer um orçamento completo
já com as peças instaladas. Porém, o cliente tem a liberdade, né, de comprar. Agora, aí a gente entra nesse detalhe. Peças novas que estão sendo lançadas no mercado, empresas que têm um potencial, porém a peça ela não é muito, digamos, divulgada. O que eu penso é isso. Minha linha de raciocínio, peça boa, tem que ser peça instalada. Essa é a minha frase, eu falo sempre nos vídeos da Perfect. Peça boa, peça instalada. Agora, eu tenho exemplos de empresas, né, grandes, aonde o cliente chegou até a minha oficina e falou assim, ó, por 3 vezes eu não consegui contato com garantia. Então eu desisti dessa peça, não instalo ela mais. E aí onde entra uma empresa que, digamos assim, abaixo dessa daí, onde eu apliquei a peça e o cliente ficou satisfeito. Então assim, a dificuldade que eu tenho em peças, não é nem assim formato, que não encaixa, essa parte do atendimento, do pós, da garantia. Então assim, a peça que eu consigo ter o respaldo da empresa é a peça melhor para mim instalar no veículo do cliente. Eu acho que esse acompanhamento, né, de você, cara, eu acredito, eu sempre falo isso, né, como dono de autopeça, cara, bebê novo morre. Exatamente. A gente coloca grandes marcas aí, às vezes pode acontecer com uma frequência menor, mas acontece ali de quebrar, de dar garantia. Porém, o importante quando isso acontece é, cara, você liga no saque, cara, você procura o distribuidor e os caras trocar sem burocracia, entendeu? Infelizmente vai acontecer, você perdeu o tempo ali, né? Talvez você precise cobrar uma outra mão de obra, mas enfim, ali fica uma negociação entre o mecânico, entre quem forneceu a peça e o consumidor. Mas o mais importante é essa questão do relacionamento aí entre o mecânico e o consumidor final ali para entrar em comum acordo. Igual você tocou nesse assunto, você que é dono de autopeças e eu estou aqui como instalador de peças. O cliente trazendo a peça, eu entro com a minha mão de obra, como é que fica essa garantia? Agora eu te pergunto. Olha só, isso é uma pergunta muito polêmica. Vamos lá, hoje, né, na minha empresa, na peça.com, eu tenho os mecânicos parceiros lá, né, a galera que está sempre comprando. Então como é que funciona lá? Eu vendo uma peça para o Paulo é mecânico parceiro da peça.com. Eu vendo lá um disco de freio. Poxa, com o passar do tempo o disco de freio me empenou, enfim, garantia. Né? Paulo, troca aí pra mim, já vou mandar aqui expresso, não vou esperar a fábrica analisar, não, cara. Paulo, confia em tu deu o diagnóstico, tá ruim? Traz aqui, eu vou trocar de forma expresso. E aí eu vejo com o Paulo um desconto, uma parceria, porque eu também sirvo o Paulo nos Estados Unidos. Eu sirvo o Paulo lá, que são os meus mecânicos, no desconto, no atendimento ágil. Então, quando o mecânico precisa de mim, né, nessa questão da garantia, cara, ele nem quer cobrar. Não, eu resolvo aqui porque eu já fiz tanto com o mecânico, entendeu? Então é sempre essa parceria do dono da loja de autopeça com o mecânico, né? Eu costumo dizer que os mecânicos lá na peça.com é a raiz do meu negócio. Porque ao invés de eu ir atrás de 20, de 30 consumidor final, eu vou atrás de Paulo, que atende os 10, os 20 e os 30 consumidores final. Então eu só preciso ter esse relacionamento com o Paulo. Não é que eu vou desprezar os consumidores final, não, são todos muito bem-vindos, a gente está tendo da melhor forma possível. Mas o Paulo precisa ter um tratamento diferente. O Paulo representa uma comunidade, que são esses 10, 20 e 30 clientes. Então eu sou parceiro do Paulo. Agora o cliente, eu comprei da sua loja. O cliente foi lá e comprou e eu instalei. Como você trata essa garantia? Minha mão de obra, como é que fica? Por exemplo, minha mão de obra, eu vou ter que desmontar, você foi um problema da peça. Você tem que cobrar, você tem que cobrar. O cliente vai ter o respaldo, igual você respalda para o mecânico. Exatamente. A peça primeiro, depois... Exatamente. Eu acredito que o cliente ele tem que pagar a garantia, Paulo, porque o problema não foi o mecânico. Poxa, você trocou um amortecedor, você fez o seu trabalho lá, tudo certinho, o amortecedor estava com defeito. Cara, que culpa você tem? Você não tem culpa nenhuma, você vai ter que fazer o seu trabalho de novo. Agora, por isso que, cara, quando o mecânico vende a peça junto com o serviço, aí sim, o mecânico é responsabilizado. Né? Agora, infelizmente, né, existe até leis, né, que o mecânico, né, ele tem que prestar o serviço. Sim. Tem que prestar esse serviço e dar garantia até quando o produto não foi vendido por ele. Temos que prestar muito atenção aqui, né, quem está assistindo, reparadores automotivos, nessa parte jurídica. Porque, querendo ou não, você é a empresa.
E ali está o cliente. Você é o entendedor, né? Você é o cara que entende. Então, na lei, a lei ela vai proteger o cliente. Não que ela está deixando de proteger a gente. Então, a garantia, meio que a garantia é casada. Isso. E não casada, então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que, por isso que o mecânico ele deve entender muito de peças, porque aí entra o trabalho de você indicar, poxa, você quer comprar, tá, mas se for suspensão, só traz Perfect. Eu conheço a marca, eu sei que é um produto bom. Cara, se for cabo e vela, traz a marca X. Se for pistão, traz a marca Y, né? Porque aí eu conheço já a marca. O que não pode também é o cliente ir na loja, entrar e pegar a marca mais barata, pegar a marca, sabe, sem qualidade e querer trazer para o mecânico e depois no final de tudo tem que culpar você pela garantia. Exatamente, muitas das vezes o orçamento meu são peças originais, peças ali, primeira linha. O cliente vai optar por ficar mais barato. Deixo bem frisado, mais barato pode vir a atuar problema. Bom, acho que a gente respondeu aí bem e esclareceu a mente de vocês acerca desse aspecto aqui com o Paulo. Paulo, olha só, a gente está na Perfect, a gente sabe que a Perfect hoje é especialista em suspensão, né? Suspensão, transmissão, motor, né? Parte de metal, borrachas, a Perfect está entrando agora com uma linha também forte de ferramentas, direção, transmissão, enfim. Cara, a gente sabe que dentro da suspensão do carro, suspensão e transmissão, tá? Vamos usar ali esse suspensão, transmissão e direção. A gente sabe que existe, né, muita dificuldade na hora de dar o diagnóstico da peça, porque às vezes a gente dá o diagnóstico por barulho, às vezes a gente dá o diagnóstico, né, por pancadas, e os barulhos e as pancadas são muito parecidas. O mecânico tem que ser muito bom para identificar. Paulo, eu queria saber hoje qual é a peça mais injustiçada. Aquela peça porque, por exemplo, injeção eletrônica, os mecânicos cabe velho. E na suspensão, qual é a peça mais injustiçada? Que na maioria das vezes nem foi ela o causador do problema do barulho ou da batida seca lá na suspensão. Para você, qual é essa peça aí mais injustiçada? Então, a peça mais injustiçada que eu classifico, vou falar da injustiçada, que já vão apontar quando eu tenho barulho na suspensão, que é o amortecedor. Todo mundo vai direto para o amortecedor. Que é o kit, coxinha ali da coluna, que é o amortecedor. Legal, ele pode estar sem carga, sem pressão, aí outros componentes vão sofrer. Agora, o que te confunde muito, igual você falou com o barulho, nós somos especialistas em ouvido, né? Temos que ter aquele ouvido, a gente já conhece. Entrou no veículo, andou, opa, já sei o que é. Só que tem casos onde, acredite, vai ser o coxim do motor. O coxim do motor está estourado. Caramba, coxinho do motor estourado, e aí vai achar pelo ouvido que é o amortecedor. E digo mais, eu tenho um caso recente na minha oficina, aonde um Uno, ano 2008, peguei recente agora. Esse cliente já passou em outros mecânicos e foi trocado os rolamentos dianteiros, confundindo com um barulho que ele era meio que rotativo. Ele fazia meio rock. Então você vai acreditar que é um rolamento de roda. E trocou-se os rolamentos e continuou esse barulho. Ao chegar na minha oficina, que ele veio através de uma rede social, e vamos andar junto. No que eu ando, a gente, o ouvido, eu falei, eu já sei o que é. Ele falou assim, ao deparar, abriu o capô, o coxinho do motor não estava estourado, mas o parafuso de fixação, ele se soltou. Então, tinha dia que o carro fazia barulho e tinha dia que não. Porque o coxinho dava aquela mexida no conjunto motriz, né? Quando você engata a marcha, por esse movimento, então balançava e parava, voltava. E era o coxinho no motor. Outro detalhe também que, inclusive, né, muito é procurar, trizetas e tulipa. Então você tem aí um coxinho que está quebrando. Então aquele alinhamento do eixo começa a comprometer e quebra, dá uma quebra de tulipa, quebra de trizeta. Não, vamos falar na linha Fiat, pegar de exemplo. Então essa trizeta começa a travar ali e também parece que é um rolamento e isso e aquilo. E quando vai ver, então é a trizeta. Então assim, confunde muito. O que eu mais pego, trizeta e coxins no motor, confundindo aqui, componente de suspensão. Caramba, a gente vê muito isso. Às vezes a gente dá autopeça, a gente vende, chega o cara e diz, olha, eu quero o rolamento. Só o rolamento mesmo, senhor. O cara vai lá e leva o rolamento. Daqui a um pouco o cara, olha, o pulvo. E o cara vai trocando as peças ali, Paulo, para até chegar na finalização do serviço. Tudo isso por falta de calma no diagnóstico, né? Eu já tive a oficina mecânica, né? E uma das coisas que a gente batia muito na matéria, cara, o diagnóstico,
é a hora de você ter a mais calma, porque, cara, às vezes você pede e vai fazendo um serviço, aí pede uma peça, aí depois pede outra peça, poxa, mas o dono do carro, ele, caramba, o cara só tá trocando peça ali, às vezes porque você não parou, não gastou mais 30 minutos, mais 20 minutos no diagnóstico, né, que você poderia ter. Você vê que nós estamos falando do diagnóstico, tempo. Tempo. E nesse tempo, você vai encontrar o problema. Isso. Eu acho que o maior problema dos mecânicos é porque eles não precificam de maneira saudável. Exato. E aí eles ficam agoniados para produzir. Porque precisa, até porque precisa do produzir, dinheiro, né? Exato. E eles colocam em risco, em jogo, a confiança do cliente. Com certeza. A confiança do cliente. Hoje em dia, infelizmente, uma categoria tão honrosa que a gente precisa tanto dos mecânicos, estão negligenciando e estão generalizando aí todos os mecânicos por conta disso, porque às vezes o mecânico precisa ali, né, do valor para manter os seus custos fixos, carro, pagar aluguel, pagar ferramenta, mas esquece de pôr esses custos na hora de precificar, né? Como é que funciona a precificação da sua oficina? Então, podemos, assim, eu posso utilizar por hora trabalhada ou pelo tipo de manutenção, pelo tipo de serviço, analisando onde eu estou, na cidade e regionalidade, né? Preço, porque meu preço é muito caro, o seu preço está muito caro, só que é o meu profissionalismo que está em jogo ali, é assim que eu trabalho. É tanto igual que eu falo, clientes vêm até mim, já passei em 3 mecânicos, aí já tem um peso, então eu sou o quarto, eu tenho que resolver, então eu tenho o meu preço. É assim que você trabalha, tem que ser cobrado. Ô Paulo, e aí quando o cara chega lá, Paulo, tá caro? Então, aí nesse tá caro, o que eu faço? Se eu iniciei o diagnóstico, ele pagou o diagnóstico para mim, eu fiz o orçamento da cara, então nós vamos conversar da seguinte maneira que eu trabalho. Vamos ali para dentro? Vamos lá conversar, vamos sentar, vou mostrar para você manual técnico, scanner, osciloscópio, todo o embasamento que eu tenho de ferramental na minha empresa e mostrar, provar por que não está caro. É assim que eu trabalho. Então você mostra ali. Eu estava numa oficina lá em Cascavel, é uma oficina muito famosa. A gente estava fazendo uma imersão lá de 7 dias dentro dessa oficina. E aí eu fiquei muito impressionado quando eu vi a OS da oficina lá. Na oficina tinha Mustang, tinha todo tipo de carro. Tinha OS lá de 200 mil reais. OS de serviço de 200 mil reais. 200 mil reais, Então eu vi um OS lá de pastilha de freio. Cara, alguns mecânicos hoje vai trocar pastilha de freio e coloca lá, pastilha de freio, 100 reais, mão de obra, 100 reais. Certo. O cara na pastilha de freio lá, ele descreve na OS todos os processos que são realizados para trocar a pastilha de freio. Então o cara coloca lá remoção e lubrificação do pino, limpeza do sistema de freio, inspeção do cilindro de roda, se for no freio traseiro, ou do flexível de freio, se for no dianteiro e no traseiro também. Então ele descreve todos os procedimentos e precifica os procedimentos, os passos de maneira separada. Então quando o cliente vê aquela OS ali, poxa, não é só uma pastilha de freio, o cara tá limpando a pista, o cara tá lubrificando os pinos, o cara tá inspecionando o... Então fica muito mais fácil de cobrar esse valor. O que o cliente, aqui às vezes a gente acha que o cliente não se importa. Poxa, pastilha de freio, 300 reais para trocar, ele cobra lá, tem carro que ele chega a cobrar lá, tem carro popular, 300, 400 reais para fazer um serviço desse. Aqui a gente não consegue cobrar lá, não dou bola, a galera não consegue cobrar. Mas por que ele consegue? Porque ele discrimina. Então para o cliente, ele, poxa, ele vai enxergar valor. Então, verdade isso que o Iago está falando, que é desse modo que eu trabalho. Eu tenho um aplicativo que eu paro, que ele gerencia minha oficina. E vou dar um exemplo. O Iago ele que você acabou de falar, cara. Uma embreagem no veículo. Então, eu vou lá. Como que é feita a embreagem? É remoção do quadro de suspensão, remoção do semi-eixo, remoção do kit de embreagem, atuador. Então, tudo está escrito, tá lá, só embreagem, preço, mão de obra. A pessoa fala, aí a pessoa entra, hoje a pessoa entra numa internet, no canal, e ele vai olhar lá, ele vê assim, peraí, ele tira quadro, ele tira eixo, ele tira isso e aquilo, aí ele chega em você e vai falar pra você se você não tem embasamento. Você tem que ter um profissional, um mecânico tem que ter embasamento e informar detalhes pertinentes para sim valer e falar assim, não, esse serviço vale isso mesmo. Então outra dica aí pra galera de oficina mecânica, poxa, grava
né? Faz ali o procedimento, olha só, a gente tá removendo, poxa, ó, tem uma coisa rasgada, olha só, tá batendo isso aqui, você quer aproveitar a troca, entendeu? Que às vezes o cara vai lá tirar a embreagem, pô, já tem uma coisa ali, já troca logo, mas aí você explica para o cliente, olha só, se você fizer agora, poxa, eu não vou cobrar a mão de obra, eu já ia desmontar. Então o cliente está ganhando ali uma mão de obra de graça, entre aspas, você já cobrou na remoção e na troca da embreagem. Eu tive minha ascensão no meu negócio trabalhando desse formato. A gente está na mídia, eu enxerguei que eu tenho que ser diferenciado. Todo mundo já faz assim, eu quero fazer o que ninguém faz. Então eu vou filmar, eu filmo todos os detalhes, envio para o cliente exatamente, vai agregar, vai vender aquela peça, aquela coisa. Ele está assistindo, ou vídeo direto para ele, ou vendo nos meus stories, no Instagram, em tempo real. Isso deu super certo. E assim, isso aí é o futuro. Todo mundo hoje nós estamos com o celular na palma da mão. Imagina você, cliente, está confortável, sabendo que as peças que você levou estão sendo instaladas, ou as que vai ser trocada, o mecânico está trocando isso. De verdade. E aí você, eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira ali, cara. Os mecânicos, não são todos os mecânicos que são desonestos. Olha o Paulo aqui, né, um case de sucesso. Então, mecânico, você tem que se comportar, você não pode dar margem. Cara, trocou, pega uma cestinha, né, coloca ali a peça velha, bota o nome da peça, né, coloca o seu adesivozinho ali atrás do carro, deixa seu número de contato. Então, são coisas simples que, poxa, não precisa de grandes investimentos, mas que já coloca você em outro patamar. Exatamente. Você sai ali do comum, do convencional. Então, são esses tipos de dicas que a gente quer trazer aqui para você, né? Para elevar o nível do nosso segmento, né? E é preciso, então, é preciso. E hoje, já entrando no assunto de ferramenta, cara, hoje, Paulo, quais são as ferramentas aí essenciais para quem está pensando em começar uma oficina? O que é que você acha aí que ele, cara, não tem como você começar sem ter, sei lá, um osciloscópio, sei lá, um scanner, eu sei que essas aí já são depois, né? Mas existem existem ferramentas que você, cara, antes de começar você já precisa ter. Quais são elas aí? Vamos listar aqui. Eu costumo dizer assim, Iago, eu tive oficina, sócios, isso aí, né? Então se diluiu, eu me vi numa situação onde eu tinha que continuar. Então eu tinha minha garagem, montei uma caixinha de ferramenta, aquele maletinha, a chave 10, a chave 13, não pode faltar, então aí, já tem duas já. A chave 10, chave 13, a tira de biela. Então assim, 4, as ferramentas simples, já para você executar, digamos uma trava de pastilha. E fui sair para trabalhar delivery, atender os clientes sim que eu tinha já na minha oficina, atender delivery, e foi uma façanha aqui. Os primeiros serviços de delivery, 2 primeiros, foi fazer um motor de um New Civic e de um Corsa Hatch 1.4. Caramba, você fez motor? Na casa do cliente. Na casa do cliente. Você falou como começa, né? Eu recomecei na verdade, desse formato. Desse formato. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. A gente faz a malinha ali e vai. A gente tava aqui ontem, né? Eu tava gravando aqui com os rapazes e eu vi um mural ali da Perfect, eu já sabia da história, mas eu foquei ali para criar um conteúdo. E aí eu vi, né, que hoje a Perfect tão grande desse tamanho, com vários centros de distribuição, presente em todas as autopeças do Brasil, né? Líder aí no segmento de suspensão. E o Gerson começou isso aqui com R$ 1.700, eu vi lá no quadro. Então, às vezes a gente acha que para começar algo a gente já começa grande, né? Eu ouvi dizer que só quem nasce grande é bicho papão. Bicho papão já nasce grande. Eu tenho meu canal no YouTube, eu comecei com 1 inscrito. Bom, você entendeu? É assim, tem que ter um início, a start, tem que startar. Eu acho que a melhor ferramenta que o mecânico tem que existir é o conhecimento em si próprio. Cara, scanner não vai resolver sozinho, osciloscópio não vai resolver sozinho, o elevador não conserta carro, a chave catraca não conserta. Agora, o conhecimento do mecânico, Paulo, esse é o essencial. Você falou tudo. De uns dias pra cá, eu venho falando pra mim mesmo. Cara, você é o cara. É isso que você tem que falar. Você é o cara. E às vezes a gente vê essa geração, poxa, os caras não querem sentar para assistir um vídeo de 15 minutos. Não. A galera não quer participar de uma palestra, a galera não quer sair do seu ambiente. Poxa, passa uma tarde
em uma oficina que você acha como referência, cara, chega lá no gerente da oficina e pede pra ele, gente, eu acredito, por exemplo, se o cara fizer isso na minha autopeça, eu abro as portas pra ele. Imagina chegar um cara lá, Paulo, você ia fechar as portas, você é um mecânico parceiro aí de trabalho, Paulo, eu tô precisando aqui, cara, abrir a minha mente, eu posso ficar aqui uma tarde com você, observando, eu vou até te ajudar aqui se for preciso. Será sempre bem-vindo, pessoal. Então, em 3, 4 horas ali de que você parou, você não vai deixar de comer se você fechar a sua oficina 4 horas em uma vez no mês. Mas o conteúdo que você vai adquirir na oficina do Paulo, na oficina do Zé, do João, do Fabrício, do Murilo, independente, você vai aprender muita coisa e a galera não tem assim, essa mentalidade que hoje a gente está mudando aí, né? Hoje em dia a gente seguro. Hoje em dia muito mais de 50% já sai com câmbio automático. Hoje em dia híbridos saindo, o crescimento dos carros elétricos. Então, cara, se vocês não se atualizarem, né? Vai ficar para trás. Então a gente encerra mais um quadro aí, né? Mais um trecho dessa entrevista e a gente vai pro próximo trecho dessa entrevista. Paulo, eu costumo dizer lá na minha outra peça que os mecânicos, eles são quase que meus sócios. Por quê? Porque eles têm muito do meu faturamento. Eles agregam muito valor à minha loja. Como toda a sociedade tem umas discussões, né? Qual é a maior dificuldade que você tem hoje, né? Nesse processo de mecânico e dono de autopeça? Então, a maior dificuldade que eu tenho, assim, de fornecedores, para mim, é o tempo. Tempo é dinheiro. O tempo quando você falou que a demora para responder o orçamento. A demora para responder o orçamento. Demora para entregar. Eu não estou falando mal aqui de quem me atende. Né? Mas essa demora, por quê? Porque quanto mais rápido eu fizer no orçamento, o cliente está aqui comigo. Ó. Ele está aqui comigo, eu já, entendeu? Já pego esse cliente e não perco ele. Então, assim, a minha dificuldade que eu posso falar em mecânico para autopeça é essa demora. E depois, quando eu vou perguntar para aquele vendedor, poxa vida, não é que eu tava com o balcão lotado, muito cheio e... Sabe? E aqui vai uma dica para você que está pensando, né? Em autopeça, o que é que a gente faz, Paulo? A gente tem os mecânicos chaves e esses mecânicos chaves geralmente não são atendidos por vendedores que atuam no balcão também. Entendeu? Gostei. Porque, poxa, é verdade, a galera que lhe atende realmente, eles preferem dar prioridade pro balcão, que você tá aí, você não tem como fazer o cara esperar, eu vou parar de atender você para atender o WhatsApp. Pega até mal pro vendedor, olha eu defendendo o vendedor aqui, mas eu entendo o seu ponto de vista. E é por isso, cara, se você traz um volume de venda para a autopeça tem que ter você como uma exclusividade. Eu não estou dizendo que ela vai desmerecer os outros clientes, mas os nossos vendedores lá, você pode ver aí na peça.com que a gente faz um balcão, né, um birô, uma mesa por trás do balcão. Então os vendedores do balcão são vendedores de balcão. E os vendedores que atendem o mecânico que nem o Paulo, eles estão ali por trás, que é para dar agilidade no orçamento. Então já vai uma dica aí, se você está aqui nesse canal e também é dono de autopeça ou pensa em abrir uma autopeça, que é pra gente não pra gente tá solucionando essas dores do mercado. Exatamente. A minha ideia era exatamente isso, que é não ter tempo para estar, pelo menos, atendendo o online. E Paulo, a gente vê também uma outra dor muito grande nesse relacionamento entre oficina mecânica e autopeça, é a venda, o envio de peça errada. A gente sabe que, cara, uma junta homocinética, a gente tava gravando os conteúdos aqui para a Perfect, junta homocinética, trava interna, trava central, tem quantidade de dente, tipos de estria fina, estria grossa nos Renault, né? Às vezes a gente tem a junta homocinética com os carros para os mesmos anos, mesmas motorização, a mesma quantidade de dente interno e externo, e muda a presida, ou muda a esfera, ou muda o diâmetro, enfim, são vários fatores aí que podem diferenciar uma peça da outra. Como é que você lidar com isso lá? Como é que são os desafios? Então, muito complexo. Por quê? Até para mim, eu tenho que estar com a peça nova, né? Não adianta, vídeo, imagem, você tem uma dimensão, né, pela imagem, então tem que levar até a loja, chegar lá, contar, então assim, aí vem o cliente vai comprar a peça. Ele tem que estar com a peça na mão, mas o carro não está nem desmontado ainda. Então, assim, é esse imbróglio aí, eu acho que já é velho esse imbróglio, né? É muito difícil, né? Imagine o cara, e às vezes tem uns mecânicos lá
que trabalham na parte da noite. Cara, a gente tem que ter uma precisão na hora de vender, porque tipo, a gente só funciona até às 18 horas. Aqui em São Paulo tem autopeça 24 horas, tem autopeça que funciona até às 10, né? Mas lá não é costume da região, não tem mercado para isso, pelo menos não agora. Então a gente tem que ser muito preciso, a gente olha catálogo, a gente pega estria, a gente pega foto, mas ainda assim... Porque ele vai comprar as peças, ele tem que trabalhar na noite, não pode estar errado. Pode estar errado, mas ainda assim a probabilidade de estar errado é muito grande. Qual é a peça hoje que você vê que é mais difícil você comprar sem estar com ela nas mãos? Sem pestanejar, pesetas, as quantidades de dentes, ponteira homocinética, a quantidade de dentes. E, igual você mencionou, não é só a quantidade de dente, não, a trava interna, a trava externa. O semi-eixo lá tem que também, o semi-eixo ele é o diâmetro dele, medir. Então, o vendedor ele precisa estar cada vez mais investindo, né? Investindo tempo. Sim. Poxa, eu vou dar uma olhadinha aqui no catálogo, baixa o catálogo Perfect, baixa um catálogo de pastilha, de fabricante de pastilha, para que você possa diminuir esses erros. E que você erre só naquilo que, cara, é quase impossível acertar de cara se tiver com uma peça ali. Porque, pô, hoje tem peças que tipo filtro, um cilindro de roda, um flexível de freio, não é tão difícil de vender. Você vai vender o filtro e cara, pegou uma motorização ali foi, mas também tem peças que o pessoal falou, vendo 3Z, tulipa, junto homocinética, pastilha de freio também, tem modelo de pastilha de freio aí, a linha Gol mesmo. Um Gol tem rabo de peixe, asa de borboleta, trava interna, duas travas. Tem umas lá que a gente chama de que a parte de baixo é reta, né, que dá no Fox, dá no Polo também. Então é infinito, é um universo, né, de modelos de peças. Então, gente, o que é que vocês acharam aí dessa entrevista do lado de trás do balcão e do lado de trás da oficina mecânica? Vocês gostaram? Comenta aqui se vocês querem mais conteúdo como esse, que a gente está aqui para trazer esse conhecimento. Paulo, dá os seus agradecimentos aí para a galera que está assistindo. Quero agradecer a todos aí pela oportunidade, tá? Essa presença ilustre aqui do Iago, aqui de peça. Esse cara entende. É o slogan da Perfect. De peça, a gente entende perfeição, né, para encantar. Vamos embora.